canal de Rainho aqui no YouTube está fazendo a divulgação dos quadrinhos, das histórias de quadrinhos e do colecionismo em geral. Legal? Então hoje nós vamos falar aqui nesse sábado da área de colecionismo, de um assunto no qual existem muitos, mas muitos colecionadores no Brasil todo. Eu também sou, né, porque eu gosto dessa matéria, então eu tenho muitos itens legais também para exibir para vocês aqui do canal de Rainho, tá? Que seria o assunto, álbuns de futebol antigos. Então a gente vai falar sobre um álbum muito raro, que é o álbum Titulares. Esse álbum Titulares foi distribuído pela editora e distribuidora Ave Limitada. Olha lá, Rua Visconde de Parnaíba, 2947, São Paulo, Brasil. Álbum Titulares, já a primeira página, maravilhosa. O que acontecia? Esses álbuns nesta época, eles tratavam principalmente dos times de futebol do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então nós temos aqui ó, a camisa do São Paulo, do Botafogo. A número 2 é do São Paulo. A número 3 do Botafogo do Rio. A número 4 já é do Fluminense. A número 5 do glorioso Santos Futebol Clube. A número 6 do Flamengo. A número 7 do Corinthians. Oba! A número 8 do Vasco. A número 9 do América, do Ameriquinha do Rio de Janeiro. A número 10, a número 10 me pegou. A número 11 do Palmeiras e a número 12 da Portuguesa de Desportos. Depois eu vou descobrir qual que é essa aqui da número 10. Titulares. O melhor álbum de futebol. As figurinhas titulares, lançamento da editora e distribuidora Ave Limitada, constituem uma série completamente nova e original, com instantâneos coloridos. O possuidor deste álbum terá uma visão incomparável dos jogadores de futebol, Rio de Janeiro e São Paulo, justamente do ano de ouro da seleção brasileira campeão do mundo. O simples preenchimento deste álbum já é um presente aos colecionadores, que serão também contemplados com as distribuições de valiosos prêmios, brindes, através do seguinte plano: preenchimento fácil do álbum, preenchimento das páginas suplemento titulares com direito a bicicletas, recebendo cupons do sorteio de televisores, lambretas, etc. Gente, aquela camisa do número 10 é a camisa do Bangu, tá? Descobri aqui, ó, porque estava escrito aqui, ó, do Bangu, do Rio de Janeiro. Eram os times que forneciam jogadores para as seleções brasileiras, que foram campeãs do mundo de 1958, 1962. O primeiro time apresentado nesse álbum é o Botafogo Futebol e Regatas do Rio de Janeiro. Adalberto, Beto, Newton Santos, Garrincha, Didi, Paulinho, Edson, Servilho, Quarentinha, Pampolini, Tomé. O segundo time exibido no álbum é o São Paulo Futebol Clube. Poi, Desordi, Maurinho, Amauri, Mauro, Gino, Zizinho, Dino Sani, Canhoteiro, Vitor e Riberto. Na página seguinte, Fluminense Futebol Clube do Rio de Janeiro com Castilho, Kaká, Pinheiro, Tele Santana, Léo, Valdo, Robson, J. Santana, Escurinho, Clóvis e Roberto. Já o glorioso Santos Futebol Clube, com Manga, Ramiro, Dalmo, Dorval, Pelé, Pagão, Jair da Rosa Pinto, Pepe, Zito, Fiote e Urubatã. Aqui já temos o Rei Pelé nesse time também aí, uma figurinha do Rei Pelé. Essa próxima aqui, essa página é muito legal. É uma página com os mascotes, né? Os mascotinhos do clube. Olha lá. Cada um mais bonitinho que o outro, olha lá. Do Flamengo, do Santos, do São Paulo, do Corinthians, do Mosqueteiro, o Periquito lá do Palmeiras, a Lusa, né, da Portuguesa de Desportos. Aqui nós temos o símbolo da Federação Paulista de Futebol.
São as charges, né, dos jogadores, né? Charges dos mascotinhos dos times de São Paulo e do Rio daquela época. Sociedade Esportiva Palmeiras, com Valdir, Valdemar, Julinho, Paulinho, Jorge, Nardo, Parada, Formiga, Chinesinho, Zequinha, Geraldo. Essa página, que seria a página central do álbum, com os campeões do mundo de 1958. Que maravilhosa essa imagem, né, gente? Olha lá. Então, Bellini, Gilmar, Newton Santos, Garrincha, Didi, Vavá, Pelé. A Pelé até carimbada lá, com assinatura, porque vinha aquelas figurinhas carimbadas no álbum, né? 89 é o Desorde, Orlando, Zito, Zagallo. Aqui na 88, uma figurinha bem pequenininha com todo o scratch reunido. Lá em cima, Djalma Santos, Castilho, Mauro, Mazola, Dida, Pepe, Joel, Moacir, Oreco, Zósimo, Dino Sani. Continuando agora com os times do Rio e de São Paulo. Nesta página vemos o Sport Clube Corinthians, com Gilmar, Olavo, Zag, Paulo, Oreco, Índio, Rafael, Idário, Tite, Valmir e Roberto. Do lado temos o América Futebol Clube do Rio de Janeiro, Pompeia, Lúcio, Canário, Rubens, Alarcon, Leônidas, João Carlos ou José Carlos, J. Carlos, Ferreira, Amaro, Romeiro, Hélio. Clube de Regatas do Flamengo, Ari, Pavão, Joel, Tomires, Moacir, Henrique, Dida, Jadir, Zagallo, Dequinha, Jordan. Clube de Regatas do Vasco da Gama, Barbosa, Paulinho, Sabará, Almir, Bellini, Vavá, Rubens, Orlando, Pinga, Laerte, Coronel. Associação Portuguesa de Desportos, C. Alberto, Djalma Santos, Amaral, Alfeu, Ditão, Ipojucan, Ocimar, M. Ferreira, R. Klein, Hermínio, Jutz, o Bangu, Hernani, Darcy, Calazans, Darcy Faria, Décio, Ubaldo, Wilson, Zósimo, L. Carlos, Alcides, Newton. E terminando a última página, muito legal também, com instantâneos, ó, cabeceando, raspando, quer dizer, a bola raspando a trave, agarrando o goleiro lá, segurando a bola, o frango do goleiro, escanteio, de bola é tudo, bola na rede, mais um, sem pulo, munhecando e ensacando. Dentro deste álbum existia uma cartela de prêmios central, que é a que vamos ver agora. Suplemento do álbum Titulares, que veio encartado juntamente com o álbum. Cada página desse suplemento, preenchida com suas respectivas figurinhas, dá direito ao brinde do plano, tá? Editora e distribuidora AVE Limitada. Rua Visconde de Parnaíba, 2947, São Paulo, Brasil. Então, era jogo de camisa, era bicicleta, era bola de capotão. Só que, o que acontecia com os álbuns de figurinha de futebol dessa época? Não só álbum de figurinha, mas a maioria desses álbuns que distribuíam prêmios, dificilmente os prêmios principais você via
completo, quer dizer, você não conseguia ter as figurinhas completas do álbum, tá? Então, você pode ver, ó, faltava essas duas, faltava essas três, aqui ganhava uma bicicleta, certo? Aqui já ganhava, ó, um conjunto de camisas de futebol, rádio de cabeceira, liquidificador. Só que você não conseguia completar as figurinhas. Já passaram vários álbuns desse tipo na minha mão e dificilmente você encontrava algum completo nessa parte, né? Por exemplo, eu tenho um outro suplemento, só para vocês verem como funcionava. Olha lá. Para vocês terem uma ideia, olha aqui. Você pode ver que o suplemento de baixo, ó, nesse aqui, ó, faltam duas figurinhas iguaizinhas às figurinhas lá de cima, ó, do lado direito. Do lado esquerdo, olha, o número 2, onde está escrito Brasil, falta nos dois álbuns, olha. Isso não é coincidência. Com certeza vinham pouquíssimas figurinhas para completar, ou se não, nem aparecia figurinha. Então sempre faltava aquela figurinha. Esse era um detalhe muito interessante desses álbuns que distribuíam prêmios nessa época. Mas de qualquer forma, o que a gente tem é o seguinte: esses álbuns de futebol dessa época eram maravilhosos. Por quê? Porque eles exibiam a era de ouro do nosso futebol brasileiro. Então, era a época da Copa do Mundo de 58, de 1962, posteriormente ainda da Copa de 70, onde os grandes craques do futebol brasileiro surgiram e jogaram. Pelé, Garrincha, Didi, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, aquele ataque do Santos. No Palmeiras, depois surgiu Ademir da Guia, surgiu Dudu. Então, no São Paulo. Então, tinham todos esses times que tinham os grandes craques que ficaram na história do futebol brasileiro. Então, esses álbuns, mesmo tendo esse detalhezinho dos prêmios que você nunca ganhava, ele tinha essa questão de exibir os craques do nosso futebol e a glória do nosso futebol daquela época.